Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, vou estar falando sobre o Bitcoin e vamos abordar um pouco dessa queda que estamos tendo agora, uma queda massiva, uma queda forte, já são mais de 1 bilhão de liquidação aí nas últimas 24 horas, está praticamente aí um movimento de extremo pânico, e nós vamos estar analisando aí, será que essa queda ela é só o início do fim, realmente? Vamos entrar em um bear market agora? Perdemos 80k, de fato já estamos em um bear market? Ou é só um movimento para captar liquidez e voltar a subir aí, pelo menos para fazer um movimento de short squeeze e liquidar essa galera também que está entrando shortada agora, acreditando que vai shortar o mercado até os 20 mil dólares. Vamos falar um pouco também sobre essa queda do ouro, falar um pouco sobre a prata, essa correlação com o Bitcoin, com esses dois ativos. E é isso, sem mais delongas e sem vinheta, vamos para a análise de hoje. Vamos já começar aqui. No decorrer do vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre se as grandes instituições estão comprando, se elas estão vendendo. Vamos estar abordando um pouco disso também. Mas vamos estar analisando regiões de liquidez, que ainda pode o preço estar buscando, mas eu quero estar começando agora já falando o price action, né? Eu até tinha tentado traçar aqui um padrão gráfico aqui no 4 horas, mas sinceramente, quando as quedas estão muito fortes assim, os padrões gráficos, em via de regra, não conseguem se manter, né? E essa era uma cunha megafone e essa cunha foi perdida para baixo. Era um padrão que tem como a maior probabilidade de romper para cima, mas existe, obviamente, a probabilidade, por mais que seja menor, que rompa para baixo. Isso mostra que, de fato, a queda está muito forte, tá? Realmente está, é uma queda atípica. São mais de 1 bilhão de liquidação. Estamos perdendo os fundos aqui dos 80 mil dólares aqui no diário, e isso sim é significativo. Para, de fato, confirmar a perda desse fundo atual, nós precisaríamos fechar o diário abaixo aqui dos 8.500 dólares, do jeito que o mercado está indo, tudo indica que é o que vai acontecer, e vamos estar sim confirmando o rompimento desse fundo. Mas, de fato, é bear market? Estamos perdendo esse fundo. Entramos em um bear market? Ao meu ver, ainda não. Eu sempre trago isso aqui, o bear market, para de fato ser confirmado, nós precisamos da perda desse fundo, ou que perdeu os fundos anterior do mensal aqui, na casa de 75 mil dólares, precisa perder essas regiões de fundo, né? Ou pelo menos formar um topo descendente ao anterior. Então precisaria de um respiro de toda essa queda, uma certa, um que fechasse uma vela no mensal ainda no verde, nas regiões de 98 mil dólares, e quem sabe até um pouco mais acima, né? E aí sim, de fato, ele encontrar uma resistência e perder os fundos atuais que está sendo formado agora na casa dos 78 mil dólares, né? Ou ele perde de vez agora e fecha esse mensal, que no caso seria hoje, que está fechando o mensal, ou ele fecha o mensal já hoje abaixo dessas regiões, dos 75 mil dólares, e isso não é difícil do jeito que estamos tendo queda, do jeito que o pânico está instaurado, né? Ou o Bitcoin consegue se manter nessas regiões, e aí sim, no mês de fevereiro, quem sabe ele faz um topo descendente ao anterior, e aí ele vem e perde os fundos em março, né? E aí configuraria o bear market. De fato, essas regiões, eu estou olhando, obviamente, mais para compra do que para venda. Para mim, faz muito mais sentido, se nós analisarmos aqui no semanal, né, essas médias de 200 período aqui, vias de regra, elas atuaram como bastante suporte no longo do Bitcoin, né? Ele retestou essas regiões aqui, ele usou essas regiões como suporte após ter aquela explosão do último bull market, que ainda de fato estamos. Então, essas regiões é uma região de interesse para estar fazendo compras, obviamente, na região aqui. Essas regiões entram em confluência também com essa retração de Fibonacci do 3 meses, quando pegamos o tempo gráfico de 3 meses, desde o início do movimento, né, do último desse bull market que estamos, que deu início aí praticamente em 2022. Essas regiões, elas são regiões de interesse de compra, né? Entraria em confluência com retrações de Fibonacci da 0,5 e 0,618, então elas entram em confluência com essas médias de 200 período também aqui do semanal, então em via de regra são regiões importantes, interessantes, né, para estar se expondo, estar fazendo compras. Aí, por exemplo, o que as pessoas dizem, então será que compensa eu vender agora para poder pegar aqui, quem sabe, num cenário mais extremo, pegar ali 25% mais barato? Ao meu ver, sinceramente, não compensa, porque a gente podemos sim, quem sabe, vender as posições para querer comprar 25% mais barato, mas o risco-retorno que nós estamos agora é muito maior, né? Então, eu vejo mais uma probabilidade de risco-retorno de
60% se o preço voltar aos topos históricos, do que de fato eu poder vender aqui e comprar 25% mais barato, entendeu? Então o risco-retorno para mim não compensa, porque ninguém sabe para onde o preço vai. Eu vou deixar bem claro isso aqui: ninguém sabe. Todos esses grandes influencer, criadores de conteúdo, vendedores de curso. Eu não tenho nada contra quem vende curso. Eu acho que se você é bom no que você faz, você tem que realmente vender isso e monetizar isso. Então, todas essas pessoas que vivem vendendo essas falsas promessas, né, que aqui é o fundo, ali é o topo, todas as pessoas não sabem para onde o preço vai. Nós trabalhamos com probabilidades e estatísticas. Existe uma maior probabilidade, mas ninguém sabe, porque se nós soubéssemos de verdade, se alguém soubesse de verdade, era muito simples. Ó, eu sei que o preço vai chegar até os 56, então eu vou vender tudo agora e vou shortar o mercado. Ou vice-versa, eu sei que vai encontrar um suporte agora e vai subir para 60, e vai subir aqui para 125 mil dólares novamente, então eu vou longar tudo agora, vou dar all-in e alavancar. Então ninguém sabe, são probabilidades e estatísticas. E a probabilidade, ao meu ver, estatisticamente, se nós olharmos aqui, eu tenho um bom retorno, até os topos históricos de 60%, e aqui eu tenho 25% para poder comprar mais barato. Então, sinceramente, para mim, faz mais sentido eu estar exposto a mais quedas, se for o caso, porque eu ainda tenho caixa, eu tenho boa parte de caixa, eu tenho mais de 30%, em média 30, 40% de caixa, para poder estar fazendo novas compras. Eu não vou falar em vender nesse momento. Eu gostaria de estar vendendo, nesse momento, essas regiões mais acima, regiões em que o preço tende, ao meu ver, a buscar ainda antes que, de fato, entramos e confirme um bear market, antes que, de fato, nós venhamos buscar essas regiões aqui de 75, quem sabe até perder essas regiões. Eu acredito que o preço tende a buscar liquidez, ainda assim eu vou mostrar na próxima parte do vídeo, tá? E eu vou mostrar as regiões que o preço tende a ser atraído de liquidez. Eu, sinceramente, eu até disse em outro vídeo meu, eu não acreditava que o preço iria perder esses fundos 80 mil dólares aqui, antes de buscar essas liquidez acima, né? Tudo indica que, de fato, está perdendo, mas eu ainda continuo com essa mesma tese. Eu não acho, eu não acredito que vamos de fato já entrar em um bear market, buscar regiões mais extensas a partir daqui dos 70 mil dólares, ou o caso mais extremo aí de 57 mil dólares, antes de buscar essa liquidez aqui, ó, que eu tenho observado nessa ferramenta no CoinGlass. Tem bastante liquidez nessas regiões acima aqui, dos 98 mil dólares. Eu acho altamente improvável que o preço, essa liquidez é de 3 meses, nota como foi varrida toda a liquidez aqui de baixo. Se eu pegar a liquidez aqui de tempos gráficos maiores, 6 meses, olha como foi varrida toda a liquidez que havia abaixo, ó, tem praticamente um poço aqui que, ou seja, foi liquidada muita gente. Quando eu analiso nesse de 6 meses, olha aqui como tem muita liquidez na região dos 98 mil dólares, né? Tem praticamente aqui meio bilhões de liquidação, mas é aquela liquidação em massa aqui que realmente atrai o preço, né? Esse mapa, ele, em via de regra, essas regiões magnéticas aqui que estão mais quentes, né? Como a própria ferramenta diz, que é um mapa de calor de liquidação, essa região é altamente magnética para o Bitcoin. Então, acho altamente improvável que nós entramos de fato em um bear market profundo sem buscar essas regiões. Eu ainda continuo com essa tese. Embora estamos perdendo os 80 mil dólares de fato, mas eu ainda acredito que voltaremos para essas regiões antes sim, de fato, de entrar em um bear market mais profundo aí. E quando eu analiso também essa ferramenta aqui do CoinGlass também, basicamente, dos últimos 90 dias, né? E aqui mostra as alavancagens até 100 vezes, ó. As regiões, as pessoas que estão alavancadas têm 100 vezes na Binance. Olha como houve um movimento de limpa aqui embaixo, absurdo isso aqui, rompeu, liquidou uma galera gigantesca. E quem acompanha meus vídeos sabe que aqui tinha muita liquidez nessas regiões, e eu até disse que existia probabilidade, quando nós estávamos nos 98 mil dólares, que nós voltássemos para buscar essas liquidez. Embora eu também, deixo claro aqui que nos meus vídeos eu disse que eu não acreditava que nós iríamos perder essas regiões 80k logo agora. Eu honestamente pensei que nós encontraria resistência nas regiões 80, encontraria suporte nas regiões 84 mil dólares, não encontramos. Porém, eu ainda acho que é muito mais provável que ele venha buscar liquidez acima. Olha que absurdo, olha o tanto de liquidez que tem até os 100 mil dólares. Em acumulada, a alavancagem acumulada de liquidação de shorts, eu teria 5,73 bilhões de liquidações. Entendeu? Uma coisa espantosa. Isso aqui é só na Binance, né? No caso, aqui, esse mapa de liquidação também das exchange mostra a Binance, OKX e a Bybit, e aqui no acumulado, né, no agregado, nós temos aqui, ó, praticamente 16 bilhões de liquidação nessas exchange. E aqui a região daqui de baixo foi varrida. Praticamente não tem mais nada. Então, isso daqui, de todo esse tempo que eu acompanho essa ferramenta, eu não me recordo a última vez de ter visto um movimento de limpa assim do mercado como estou vendo agora. Então, eu ainda prefiro estar exposto ao mercado, acreditando que ele pode sim estar fazendo um movimento de short squeeze até as regiões dos 98 mil dólares, como eu disse, até essas regiões aqui, ó,
né? E ali sim eu vou pensar, quem sabe, em estar vendendo parte das minhas posições, e eu vou estar até no lucro, porque o meu preço médio está abaixo disso, e aí sim eu vou pensar em vender algumas exposições, e do que de fato vender agora, correr o risco do Bitcoin encontrar um fundo, e eu perder todo esse movimento aqui de alta que o Bitcoin pode estar tendo, quem sabe até as regiões aqui desse último topo aqui do semanal, né? Ou quem sabe até os casos mais extremos, voltar aos topos históricos. Se o Bitcoin simplesmente fazer um topo descendente ao anterior, né, das regiões que estamos agora, ele pode subir 35%. E ainda assim seria somente um topo descendente, né, do anterior, quem sabe para trazer ainda mais quedas depois. Então, só ele fazendo um topo descendente, ele já pode estar subindo 35%. Então, para mim, o meu risco-retorno agora não compensa eu falar em vender Bitcoin nesse momento. Eu estou olhando muito mais para a compra do que para a venda. Embora eu já fiz boas compras, já fiz bastante compras, né? E, obviamente, após essa queda, essas compras estão. O meu preço médio está acima dessas compras, obviamente, né? O meu preço médio após essas quedas que tivemos, ele está acima, faz parte, mas por isso, como eu sempre trago aqui, o objetivo do canal, o objetivo dos investimentos é você focar no longo prazo, quando você quer ficar tradando toda hora você quer fazer um long, toda hora você quer vender para comprar mais barato, para comprar 2, 3, 5% mais barato, a chance de você perder movimento significativo de alta é muito grande. Então, por isso que eu sempre digo, foca no longo prazo, não ouve as narrativas momentâneas, agora tem a narrativa que porque trocou o novo presidente do Fed, e sempre vai ter algo, agora o mercado não interpretou muito bem a troca, queria que estava esperando que fosse outro presidente do Fed, tem a computação quântica, né, que dizem que é uma ameaça para o Bitcoin, ou seja, essas narrativas vêm e vão, mas se você focar no longo prazo, a maioria das vezes essas narrativas não se alteram. Então, no curto prazo, o que eu sempre gosto de estar trazendo, né? Se você foca no longo prazo, as narrativas não vão alterar o seu investimento. No curto prazo acontece isso, tem quedas significativas, quedas fortes que estamos tendo, mas se você focar para 6 meses, um ano, 2 anos, longo prazo, 3 anos, a maioria das vezes você vai vencer no mercado e é o que você precisa sobreviver ao mercado. Legal? Primeiro ponto, que poderia já começar a me deixar um pouco mais confiante, né? O Bitcoin precisaria de pelo menos romper essas médias nesse período aqui de uma hora que perdemos e não estamos conseguindo. Então seria interessante que o preço voltasse a começar a trabalhar acima dessas regiões para nós começar a acreditar em um movimento de possível reversão da queda, né? E ali entra até em confluência com as médias nesse período de 4 horas. Então, para nós começarmos a ficar um pouco mais confiantes, nós precisaríamos sim do Bitcoin pelo menos começar a trabalhar acima dessas regiões, essas médias nesse período ali de uma hora, que vai entrar até em confluência também com essa retração de Fibonacci, ó. Essas médias nesse período de uma hora basicamente entra com essa em sincronia com essa retração de Fibonacci do diário. Então, o Bitcoin, começando a trabalhar acima dessas regiões, ele já está um pouco mais saudável. Eu acredito que já aqui nos 85 mil dólares, né, já vai começar a encontrar resistência, porque essas médias elas tendem a ir empurrando o preço para baixo, vai entrar essa retração de Fibonacci também aqui do diário, essa área de 0,382 também vai atuar como uma resistência, né, sobre a saúde do preço. Então, eu acredito que temos um caminho bem difícil nos próximos dias, nas próximas horas, e para eu começar a ficar um pouco mais confiante, eu precisaria sim de ver pelo menos o Bitcoin acima dos 85 mil dólares aqui, conseguindo ficar trabalhando aqui, e um pivô de alta acima dessas regiões, acima dos 90 mil dólares, seria o ideal, porque entraria em confluência também, que estaria um pivô de alta acima dessas médias nesse período aqui do 4 horas. Deixa eu voltar aqui. Entraria com confluência também com essas médias nesse período aqui do 4 horas, e obviamente acima das médias nesse período também do 1 hora. Enquanto isso não acontecer, nós estamos em uma bandeira de baixa feia, muito feia no diário, né? Bandeira de baixa feia no diário, né? Estamos nessa bandeira de baixa muito feia no diário, estamos trabalhando abaixo dessas regiões. Formamos uma bandeira de baixa, né, no semanal e perdemos essa bandeira ainda, né? Formou uma bandeira de baixa e perdeu essa bandeira. E se analisarmos a probabilidade é de sim mais quedas nas próximas horas. E tudo indica que está mais perto aqui de um rompimento, né, das regiões aqui dos 75 mil dólares do que realmente o Bitcoin demonstrar uma força. Ele está bem próximo dessas regiões. Estamos tendo fechamento do mensal também. Então, hoje é um dia triste para quem opera muito alavancado, triste para os gurus que crava topo ou que cravou fundo recentemente. É um dia triste para quem acredita nessas falsas promessas e que o mercado a gente consegue controlar o mercado, e eu sempre digo, você tem que ter uma estratégia clara para, se o ativo começar a subir, você ter uma estratégia de venda, e você ter uma estratégia clara para, se o ativo voltar a cair, você ter uma estratégia de compra, né? Então, você nunca vai conseguir adivinhar para onde o mercado vai. Ninguém conseguiu prever, adivinhar uma queda tão forte como essa agora, 40% assim, tão rápida, né? Então, é o que eu sempre digo,
trace uma estratégia, tenha uma estratégia de investimento e aplique, e não tente cravar fundo, não tente cravar topo, porque na maioria das vezes você vai errar. A gente só trabalha com probabilidades e estatísticas, e se você, como eu sempre digo, né, toda unanimidade é burra. Se todo mundo está falando que o ativo vai para uma direção, é melhor você tomar cuidado, é melhor prestar um pouco mais de atenção, porque tende a fazer um movimento contrário do que a grande maioria acredita. Trazer a correlação rápida aqui, ó, o ouro, ele já perdeu força diante do Bitcoin, né, depois desse último movimento que ele subiu com muita força, praticamente aqui ó, chegou a perder 37% da força em relação, né, de 37% de queda do ouro frente ao Bitcoin, esse gráfico aqui do semanal. O ouro caiu bastante também, né, assim como a prata também caiu. Eu acredito que o ouro está numa região de resistência, principalmente nessa região de resistência frente ao Bitcoin, esse é o gráfico do ouro frente ao Bitcoin. Eu acho que ele está próximo de uma região em que nos próximos dias, a probabilidade de o Bitcoin performar melhor que o ouro é muito grande, porque aparentemente o ouro atingiu a sua região de topo, né? É o que está, pelo menos os indicadores aqui mostram. Perdão, esse daqui não é o do ouro, esse aqui é o da prata. O do ouro eu vou mostrar agora que está bem semelhante também. Nota que o padrão do ouro, esse é o do ouro, é a mesma coisa, está bem próximo. E ele, dos níveis que ele atingiu ali, até as regiões que está agora, ele já perdeu aqui 11%, né? A prata perdeu muito mais. Assim como a prata, frente ao dólar, ela se desvalorizou muito mais também, né? A prata teve uma queda significativa, né? Desde as regiões ali superiores, teve uma queda significativa só nessa semana, né? Na verdade, ontem caiu muito, mas esse gráfico de semana que eu estou vendo aqui foi 40%. Ou seja, eu acredito que eles estão próximo de um topo, e eu acredito sim que em um movimento de mais euforia do mercado aí, eu acredito que o Bitcoin vai performar melhor que esses ativos. O Bitcoin também em frente a Nasdaq, ele está em uma região de suporte, né? Essas médias nesse período atuam como suporte. Então, se perder essas regiões, fica muito crítico, porque quando perde essas regiões semanal demora para conseguir romper, voltar, subir novamente, mas aparentemente, né, já tem alguns anos que não perde essas regiões, e eu acredito que tem uma boa probabilidade de encontrar suporte nessas regiões aqui, e quem sabe em um movimento de euforia aí, de mais ânimo no mercado, o Bitcoin também veio a performar melhor do que a Nasdaq, mesmo porque ele corrigiu muito mais do que esses outros ativos. Então, o que eu queria trazer sobre a parte do price action é isso. Eu acredito sim que os metais estão sobrevalorizados. Eu acredito que o Bitcoin, esse dinheiro, vai uma hora ou outra rotacionar para o Bitcoin. Isso é uma narrativa que está se espalhando no mercado. Eu, sinceramente, eu acredito nisso. Minha tese de investimento não é pautada nessa narrativa. Minha tese de investimento é por longo prazo. Mas eu acho que agora, no médio prazo, isso vai sim quem sabe, trazer um ânimo a mais aí para o Bitcoin, pode fazer o Bitcoin performar melhor que esses ativos. O Bitcoin agora está na casa de 77 mil dólares, está derretendo. E o que está ruim, ao meu ver? Eu consigo. Esse movimento é o que mais me incomoda. Eu estou vendo muita sardinha comprando esse movimento de queda. E eu acho que é isso que está fazendo o preço cair mais. Porque é muita sardinha comprando. Esse gráfico mostra as ordens até 1K. Então as ordens até 1K estão vendendo com muita força. Enquanto as grandes instituições, os grandes players, né? Na verdade, não as grandes instituições, os grandes players, que operam acima de 100K, estão vendendo demais, estão abrindo mão das suas posições já, um movimento muito forte. Quando eu pego no 6 horas aqui para ficar mais fácil de ver, nota que está tendo quedas realmente relevantes. Olha, esse movimento foi bem feio, caiu praticamente em vertical. E as sardinhas comprando praticamente também da mesma forma. Então, é isso que mais me preocupa nesse movimento. Eu estou vendo muita sardinha comprando ainda e eu gostaria de ver elas mais negativa e isso não está acontecendo. Para eu começar a acreditar que vamos estancar essa queda, nós precisamos que as grandes instituições voltem a comprar e não vender como estão vendendo com força e com essas sardinhas comprando, né? Primeiro ponto, se as sardinhas já começar a ficar negativa, começar a abrir mão das suas posições, é onde eu começo a acreditar que podemos, quem sabe, estar próximo de uma região ali de um fundo, pelo menos momentâneo. Isso já aconteceu outras vezes. Tá? Para quem acompanha os meus vídeos sabe, eu já mostrei aqui no gráfico como isso acontece. Então, eu vou deixar aqui o convite. Se inscreva já nas redes sociais, monetize seu dinheiro underline, me siga aqui também no YouTube, deixa um like, vai me ajudar demais, para vocês não custa nada, mas para mim vai fazer uma diferença incrível. Se inscreva já no meu canal, ativa o sininho das notificações e acompanhe nossas análises ali, porque para a grande maioria das pessoas, né, para a verdade, para as pessoas que estão me acompanhando, esse movimento de queda não foram pegas de surpresa, porque eu havia alertado sobre essas possibilidades, embora, sinceramente, essas regiões dos 80 mil dólares pegou muita gente de surpresa, né, inclusive eu, mas esse movimento de queda que estávamos tendo no anterior, mesmo nas regiões de 98, 100 mil dólares que nós estávamos se aproximando, eu havia dito que existia essa possibilidade e essa probabilidade. Para encerrar o vídeo, que já está muito longo, eu quero estar trazendo aqui essa ferramenta do Coinalyze. Esse movimento de queda de Open Interest está muito interessante, mostra que o preço, mesmo o preço desabando, não está tendo interesse nessa queda, diferente desse movimento
aqui, ó, que nós estávamos tendo anteriormente o preço caindo e o Open Interest subindo, que foi essas regiões aqui acima, que o preço saiu dos 87 e veio até próximo dos 80, estava tendo aumento de Open Interest. Isso sim é uma queda mais chata, mais pesada, porque sempre que nós temos o Open Interest subindo com a queda do preço, mostra que a queda vai ser mais violenta. E após o preço chegar justamente nas regiões de 80 mil dólares, houve uma queda aqui, ó, significativa de Open Interest. Desde os 80 mil dólares, o Open Interest só está caindo, né? Está tendo essa limpa de Open Interest que tinha subido com todo aquele movimento. Então, eu acredito que estamos próximos de encontrar um fundo. Eu volto a frisar, não acredito que vamos, de fato, já perder os fundos de 75 mil dólares, entrar em o bear market e todo mundo correr para as colinas, porque eu ainda vejo muita liquidez acima, muita gente para ser liquidado nas regiões acima, muita gente vai perder dinheiro porque está acreditando que vai shortar o mercado até os 20 mil dólares. Essa é a minha crença. Mas, como eu volto a dizer, como ninguém tem certeza de fato para onde o mercado vai, você precisa ter uma estratégia. Se o mercado ir contra o que eu estou acreditando, eu vou ter caixa para continuar comprando e fazer boas compras. Eu volto a comprar o Bitcoin nessas retrações de Fibonacci de 3 meses que eu trouxe, que é na casa de 70 mil dólares, abaixo ali de 60 mil. Eu volto a comprar Bitcoin somente nessas regiões. Enquanto isso, eu estou confortável com as minhas posições de Bitcoin, Solana e Ethereum. Não volto a comprar enquanto o movimento não tiver um movimento maior, uma confirmação do bear market e novas quedas. Também não estou disposto a vender nesse momento, volto a vender somente nas retrações, nenhum movimento que ele venha fazer no short squeeze dessa galera que está shortando no mercado. Essa é a minha estratégia, eu não mudo e é o que eu vou seguir e é o que eu recomendo que as pessoas façam. Tenha uma estratégia clara de venda e de compra e não tente cravar topo, não tente cravar fundo. Você simplesmente precisa saber o que vai fazer se o preço continuar caindo e você precisa saber o que vai fazer se o preço continuar subindo. Se você não tiver um caixa nesse momento, você já, infelizmente, em algum momento você errou, você fez investimentos nos lugares errados. Então, eu recomendo fortemente que você, na próxima vez que você tiver essa oportunidade, tenha um caixa e separe sempre o seu capital esperando esses movimentos de pânico. É sempre muito importante. E é isso. Para finalizar, eu estou tendo queda nos longs e shorts, embora ainda estão altos, está em 2,5. Ele está em um movimento de queda, após ter subido muito nos últimos dias, estava em 3. Né? Nós estamos tendo o RSI em nível de sobrevenda, em todos os tempos gráficos, inclusive no diário, ó, estamos em níveis de sobrevenda. Então eu olharia muito mais para a compra agora do que para a venda. Simples assim. Eu não pretendo vender meus bitcoins, os meus criptos, nesse momento. Legal? Então é isso. O que eu queria estar trazendo para vocês, era isso, cautela na alavancagem. Eu sempre trago aqui cautela na alavancagem, foca no longo prazo, porque na maioria das vezes você vai se diferenciar das pessoas que têm pressa em ganhar dinheiro, têm pressa em ficar rico, né? Porque as pessoas acham que vai ficar rico com investimento. Não, você vai ficar rico se você empreender em alguma coisa. O investimento ele continua te deixando rico, ou ele te deixa mais rico, ou ele te vai, quem sabe, pode até te deixar rico no longo prazo, né, lá na frente. Mas no curto prazo, o investimento é uma proteção. Então, é o que eu sempre trago aqui. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, os criadores de conteúdo, vende algo oposto a isso. E, né, então, e as pessoas são atraídas a isso, também gostam disso, gostam dessa falsa promessa, dessa ilusão. Então, o que eu falo aqui acaba não atraindo realmente, não é algo que atrai seguidores, não é algo que atrai like, porque as pessoas, infelizmente, gostam de estar sendo enganadas. Mas, para você que não é desse perfil, me siga aqui já, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, que eu sempre posto conteúdo relevante aí para vocês, beleza? E a gente se vê numa próxima análise.